Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas pra gente continuar os nossos vídeos especiais de Lost. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando se vale a pena ou não assistir Lost. Então, se você nunca assistiu, quer saber se vale a pena ou não, corre lá naquele vídeo porque ele não tem spoilers. Este aqui a gente vai entrar em spoilers profundos porque a gente vai discutir a jornada dos personagens de Lost. Se você não é inscrito aqui no canal e quer continuar acompanhando os nossos especiais aqui de Lost, se inscreve, a gente fala bastante sobre outras séries também. E segue a gente lá no Instagram porque a gente vai fazer outras coisas especiais pra lá, como os nossos episódios favoritos da série, nossos personagens favoritos, vai estar tudo lá no Instagram. Então, né, lá a gente faz um conteúdo diferente do que a gente faz aqui pro YouTube. E já tá com o like se você gosta do Jack, do Locke, do Sawyer, do Ben e de outros personagens de Lost. Não vai dar dislike não, porque você não curte alguns, porque tem muito personagem maravilhoso pra você amar aqui na jornada dos personagens de Lost. É isso aí. Os personagens de Lost, na verdade, acho que é o que a gente mais ama nessa série, né? Tem muitas coisas que a gente ama, mas a jornada dos personagens foi o que conquistou a gente. E isso eu falo por mim e pela Aline. São incríveis, apaixonantes. Você simplesmente ama ou odeia, mas em algum momento isso é invertido, você passa a amar e odiar a pessoa que você antes odiava ou amava. Então, uma constante de sentimentos assim por esses personagens que vão se desenvolvendo muito, muito, muito bem. Você não encontra um personagem que, esse é bom, aquele é ruim. Eles não são definidos dessa forma. Eles são humanos, eles são falhos, então em algum momento eles vão ser bons, em algum momento eles vão ser ruins, né, de acordo com a nossa percepção. E é incrível ver a jornada desses personagens. Então, desde isso a gente tem aí uma longa jornada, porque são muitos episódios em Lost, e a gente analisar essa construção de cada um é incrível, e por isso que rendeu um vídeo aqui especialmente para isso, porque a maioria dos personagens são muito bons, mas tem aqueles que são os mais especiais que estão aqui na nossa lista, que a gente imagina que, se você gostou de Lost, também deve estar aí entre a lista dos seus preferidos. Mas vamos conferir aqui a lista e depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. Eu vou começar aqui com o personagem do Jack. Ele divide um pouco opiniões, eu acho que tem gente que gosta bastante, tem gente que, né, não tanto assim. Mas é inevitável não ver o Jack como personagem principal de Lost. Acho que a gente tem muitos personagens que, né, estão nesse Olimpo de personagens importantes, mas não tem nem o que dizer. O Jack literalmente abre os nossos olhos pra série e fecha os nossos olhos pra série. Começa com ele e termina com ele criando uma rima aí muito bonita, a meu ver. O Jack é aquele personagem que é o típico herói que tem a jornada do herói. Tem o chamado pra aventura, que é, né, quando ele começa lá na ilha, ele reluta em aceitar o papel dele, daí, né, ele tem que aprender e aí ele acaba aceitando, ele passa por um aprendizado imenso, né, pra chegar realmente a ser o grande herói dessa história. E ele realmente chega a ser o grande herói dessa história. Em determinado momento tem um personagem que fala, nossa, mas era você mesmo, tipo, sério, tinha que ser você, não tinha outra surpresa. Não, de fato o Jack é esse personagem, né, é esse herói. Ele já começa, ele é o médico, né, então é quase automático dele começar a ser o líder desse grupo, a pessoa que ajuda as outras pessoas dentro da ilha. Ele tem realmente esse altruísmo dentro dele, ele toma decisões que não são necessariamente racionais, né? Mas porque ele quer o bem da pessoa. Em determinado momento lá da primeira temporada, ele vai pegar todos os remédios possíveis pra salvar a vida de alguém. E isso gera embates, inclusive, com personagens que são mais racionais, mas também mais egoístas do que o Jack, como é o caso do Sawyer, que a gente vai falar mais pra frente. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa virtude de ser altruísta, isso também gera uma consequência negativa. Ele é quase obcecado por essa questão não só de salvar pessoas,
mas de consertar as coisas. Essa obsessão do Jack, ela também é autodestrutiva pro próprio personagem. Eu imagino que muita gente começou Lost gostando muito do Jack, em determinado momento tava odiando o personagem, porque ele realmente, lá pela terceira temporada, quarta temporada, ele tá indo ladeira abaixo, super autodestrutivo, chato, arrogante, que ele sempre foi, na verdade, mas enquanto tava dando certo a gente ia levando. E o Jack também, ele representa aquilo que é uma dualidade, uma das principais, eu acho que a principal dualidade da série, que é o homem da ciência versus o homem da fé, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o Jack, ele representa esse ceticismo, né? Essa crença na ciência e, ao mesmo tempo, essa coisa que tipo, não acredita no que é místico, no que é fantástico, no que é mágico. E ele gera esse embate com o personagem do Locke, que pra mim realmente é a maior dualidade da série. O Jack, por conta disso, ele tem que ter a transformação, que ele precisa deixar de ter essa postura de homem da ciência pra ter a postura do homem da fé, pra acreditar, pra que efetivamente ele consiga cumprir seu propósito, né? Que no final vai ser de chegar a ser o protetor da ilha. Um protetor temporário, né? Mas o protetor que a ilha precisava naquele momento, que é realmente esse herói que vai pegar nas armas e vai derrotar o vilão pra conseguir entregar a ilha pra uma pessoa que talvez vai fazer um trabalho melhor do que ele. Mas ele tem esse papel, e o legal é que o Jack assume esse papel. Antes dele ser o protetor, ele tem a escolha. E eu acho sensacional o roteiro da série dar isso pra ele e permitir que ele decida o próprio destino. Eu adoro a redenção do personagem no final, porque eu acho que esse é o momento que a gente volta a gostar muito do personagem. Eu gosto muito dele no Purgatório, que a gente vê lá na sexta temporada. Como ele se redime, mas também como ele usa esse tempo do Purgatório pra ele acertar aquilo que era o mais problemático pra ele, que era o relacionamento dele com o pai. Ele cria um filho, uma realidade em que ele tem um filho, justamente pra ele resolver as questões que ficaram, né, pra trás com o pai dele. E eu também gosto muito que a gente entende quão importante é o pai do Jack na vida do Jack, em tudo que, né, ele se desenvolveu, porque quando ele tem que despertar, cada personagem tem o seu despertar em um momento, mas o Jack, ele tem a possibilidade de despertar com o Locke, que foi uma pessoa importante pra ele. Ele tem a oportunidade de despertar com a Kate, que, né, foi a pessoa que ele amou por último, mas ele segura isso e ele só desperta quando ele encontra com o pai dele e se resolve nesse sentido. Eu acho incrível. E, né, eu terminei amando muito o Jack. Bom, como a gente tem o homem da ciência, a gente também tem o homem da fé, que é o Locke. O primeiro episódio da segunda temporada tem o nome do episódio, que é Homem da Ciência versus Homem da Fé, deixando bem explícito esse embate dos dois. É engraçado que é um embate que os fãs da série têm, né? A galera que se agarra à ciência, o Jack, e a galera que se agarra a acreditar que existe algo a mais na ilha, né? Na fé. E aí, né, quem ficou lá segurando no Jack, quando o próprio Jack já tinha abandonado o barco da ciência, ficou frustrado. Porque afinal, o Locke estava certo em praticamente tudo. É o que o Jack chega à conclusão no final. Ele tem uma jornada muito interessante porque eu consigo ver o que o Locke Fumaça, né, o Monstro da Fumaça, diz sobre o personagem, que ele era um loser, ele era um perdedor na vida dele. Ele passou por muitos problemas, né, com o pai, de acreditar nas pessoas e as pessoas decepcionarem ele. E ele é um ninguém, né, na vida real. É nem só por conta das cadeiras de rodas. Ele trabalha numa fábrica de caixa, sabe? E ele chega na ilha sendo super incrível, né, que atira facas e sabe matar javalis. Ele encontra o propósito dele na ilha, né, ele encontra quem ele realmente queria ser e que ele achava que ele deveria ser. Só que essa fé também é uma fé tão desmedida e cega que também prejudica pra caramba o personagem e leva ele até a morte. Eu fiquei bem sentida quando ele morreu, mas também gosto muito de ver a redenção do Locke no Purgatório, né? Eu gosto de ver como eles não se seguraram na relação dele com o pai. Eu acho que no caso do Jack era importante realmente ele se desenvolver com o pai, mas no caso do Locke eles meio que deixam pra lá a relação do Locke com o pai, porque eu acho que era uma coisa que nem dava pra ser resolvida por uma única parte. O que ele precisa se resolver ali é de entender que sim, ele pode ter limitações, mas isso não significa que ele é inferior ou que ele é
menor por ter a limitação da cadeira de rodas. E eu acho que é quando ele entende isso que aí ele parte pro Jack realmente conseguir interferir no destino dele do purgatório e fazer a operação pra devolver as pernas pra ele, um momento que ele já aceitou, né, que pode fazer as coisas, ele pode viver feliz, ele pode viver, na verdade, mesmo estando numa cadeira de rodas. Mas como esses dois personagens têm um destino muito conectado, assim como o Loki ajudou o Jack em vida a entender o propósito dele, o Jack ajuda o Loki no pós-vida pra ele ter a sua redenção completa. E é justamente quando ele acorda, né, desperta, é quando ele consegue mexer o dedo também, que, nossa, é maravilhoso. Lembrando lá o primeiro episódio, né, o episódio 4 da primeira temporada, quando ele também consegue mexer. Outro personagem que eu amo pra caramba. Apesar de ter tido os altos e baixos dele também. Como todos os personagens de Lost, que todos têm que ter isso. E a gente chegou naquele personagem que eu tenho certeza que, mesmo se você não gosta de Lost como um todo, você gosta desse personagem, que é aquele vigarista maneiro, sedutor, chamado Sawyer. Eu acho que esse foi o personagem, assim, o maior arco de redenção foi pra ele. Começou a vida já com muitos problemas, desde garoto, como a gente viu que ele teve um trauma muito forte na vida dele, passou por um problema muito grave, né, que foi ter aí a mãe assassinada e o pai se matou e ele presenciou, assim, tudo isso acontecendo. E aí cresceu com aquela raiva e sentimento ruim pelo homem responsável, que foi o amante da mãe, e acabou assumindo a identidade desse homem. E aí, né, a psicologia vai explicar muito lindamente tudo isso. E a gente, né, chega na ilha, ele é aquele cara marrento que guardou pra si tudo que ele achou de bom, pegou todos os remédios, mantimentos, tudo que ele foi encontrando, ele foi guardando pra poder negociar isso com as pessoas depois. A gente começa sabendo que ele é um vigarista, safado e não vale nada, mas a gente tem ali a dificuldade de não gostar desse personagem porque ele é muito bom e ele só melhora. Ele é muito engraçado, né? Tipo, Sim. A gente só dá risada com o Sawyer. Ele é aquele cara que a gente ama odiar. Sim, ele é divertido, ele está sempre fazendo piadinha, sempre inventando um apelido para as pessoas. Isso não agrada muito algumas pessoas, mas ele se diverte fazendo isso. Aí ficou para ele também a responsabilidade de galã da série, né? Então, aquela cena sem camisa, como não podia deixar de ter. Ficou por conta do Sawyer. Para a alegria de muitas pessoas. Para a alegria de muitas pessoas. E ele também está envolvido aí no famoso triângulo amoroso entre a Kate e o Jack. Acho que dos acontecimentos mais comentados de Lost, de que as pessoas amam ou odeiam esse triângulo. E a gente vai vendo aí o personagem, né, trilhar um caminho muito bonito, assim, porque ele vai reconhecendo que ele precisa de ajuda, ele vai reconhecendo, ele sabe que ele não tá bem do jeito que ele tá, né? E a ilha mostra muitas coisas para as pessoas, inclusive para ele. Então a jornada dele é realmente muito incrível, assim. E todos os momentos, eu acho que a gente gosta, mesmo dos flashbacks, a gente se diverte, porque, né, ele, como ele é vigarista, ele ganhava a vida passando a perna nas pessoas, enganando as pessoas. E é muito fácil pra gente entender o porquê que ele quer tanto permanecer na ilha, ele não quer ir embora como muitos outros personagens, porque ele não tem para o que voltar, ele não tem uma vida que ele sente falta de voltar para ela. Na ilha ele tem a oportunidade de ter uma nova vida, ali ele encontra um propósito de vida mesmo, né? Ele encontra o amor, que é com a Juliet, que a gente faz questão também de deixar ela aqui citada na lista. Ela não entrou na lista, mas vamos fazer uma menção honrosa para esse personagem. Grande responsável por essa mudança do Sawyer. Com ela, ele encontrou um novo propósito, que foi ter alguém com ele, alguém que ele confiava e que ela dava o suporte para ele. Tem até uma frase que é bem famosa, que eles trocam, né? Tipo, eu sempre vou ficar
na sua retaguarda e você fica na minha, tipo, que os dois iam cuidar um do outro, tá sempre de olho ali nos perigos, né, no que fosse acontecer com a vida, e eles acabam tendo um relacionamento amoroso, e é simplesmente sensacional, foi o melhor, acho que um dos melhores casais que a gente conseguiu ver aí. E ali ele aprende o que é o amor de verdade, que ele nunca tinha vivido isso. Ele aprende o que é ter uma amizade de verdade, que foi o relacionamento dele com o Miles, que foi muito legal também de ter abordado isso. Até então ele tinha sugerido que, né, o Jack teria sido o mais próximo que ele teve de um amigo, né? Mas aí com a relação com o Miles isso ficou um pouco mais estreito e o Miles confiava nele, tava ali por ele, né? Tipo, acreditava no propósito, no novo propósito do Sawyer. E a vida dele ali no purgatório também foi muito, muito legal, a sacada, porque depois de ter vivido aquilo, né? Aquela experiência horrível que ele teve com criança, toda aquela amargura, toda aquela raiva, ele tinha duas opções, né, na vida. Ele poderia seguir pelo caminho bom ou pelo ruim. Que era o ruim foi o que ele tinha feito lá atrás, né? Que era a realidade anterior à ilha. E o bom foi o que ele escolheu para passar pelo purgatório, que foi se tornar um policial que lutava contra o crime e consecutivamente, né, ir atrás de caras como ele tinha sido no passado. E o mais legal de tudo isso foi que quem era o parceiro dele era justamente o Miles, né, que era o amigo. E aí mais pro finalzinho a gente também tem uma outra bela surpresa, que é ele encontrando a Juliet. Então assim, né? Sim, eles ficaram juntos para sempre. Eu acho que é um dos momentos mais bonitos do Purgatório, né? Aquela cena na máquina lá, né? De snacks, essas coisas. É muito emocionante. Sim, e o diálogo que eles tiveram ali, que daí remeteu àquela cena em que a gente até tava conversando, tipo, uma coisa que acho que ninguém teria se ligado nisso, porque foi um detalhezinho lá atrás, foi o último episódio da quarta temporada? Não, na verdade, no final da quinta temporada a Juliet morre, né? Só que a gente vê ela ainda no comecinho da sexta, que o Sawyer entra lá e pega ela nos braços e tal, e ela fala, né, que fala do café, que eles tinham que tomar um café. Sim. E aí a gente acha que a Juliet tá, né, tá morrendo, então ela tá perdendo a cabeça. E aí o Miles fala que a última coisa que ela pensou, né, ela já morta, que ele, né, consegue ver com os poderes dele, é que ela dizia, funcionou. E aí que tem a cena da cafeteria, né, da máquina lá. Na máquina. Que ela fala que funcionou a máquina e que eles deviam sair pra tomar um café. Sim. É muito lindo. Foi, nossa, muito emocionante. Muito, muito, muito lindo, muito fofo. Sawyer merecia. Assim, ficamos, sim, muito felizes, assim, por eles. Os dois mereciam e ele muito mais, assim, por tudo que ele já tinha passado, né, na vida. Então, esse final foi muito digno, assim, pra ele. E agora, um dos personagens que mais despertou diferentes sentimentos em mim foi o Ben. Benjamin Linus, o que significa esse personagem? Eu senti tudo com o Ben. Eu senti raiva, eu senti desprezo, eu senti dó, eu senti pena, eu senti empatia. Foi tantos sentimentos diferentes e que eram altos e baixos ao longo das temporadas que eu não conseguia mais saber o que eu tava sentindo pra esse personagem. Mas no final eu concluí que isso foi uma coisa muito boa, né? Se ele conseguiu despertar tantos sentimentos, tantas emoções e sensações, significa que fez um bom trabalho. E, bom, o Ben é aquele personagem que é super ambicioso, ele, né, queria ser o guardião aí da ilha, sei lá, mesmo sem saber
tudo que estava por vir, como que seria o futuro, mas ele já queria estar incluso nisso. E foram vários momentos que eu acho que foram muito dignos, assim, desse personagem. Mas acho que um dos momentos, assim, tiveram 2 grandes momentos, mas um deles que me pegou, assim, que eu não imaginei, me refletindo, assim, o começo da série, o começo do meu envolvimento com o Ben, eu nunca imaginei que eu ia chorar, me emocionar de verdade com esse personagem. Ele decide ir embora lá junto com o Loki Fumaça. Só que nesse tempo, né, ele tava fugindo pra ir encontrar com o Loki e a Ilana, que tava supervisionando ali, que ele era um prisioneiro dela, acaba encontrando ele né, questionando o que ele tava fazendo. E ele fala pra ela que ele tá indo embora com o Loki Fumaça porque ele é o único que aceita ele como ele é. E nesse momento, a Ilana para e assim, e a reação dela acho que foi a mesma que a minha, tipo, e reflete no que ele acabou de dizer, sabe? E assim, poxa, que triste, assim, você, no fundo, ele não era uma pessoa totalmente má, só que a vida direcionou ele pra ir ficar com essas pessoas que eram más, né? No caso ali, naquele momento era o Loki Fumaça, porque era a única escolha que ele tinha, porque as pessoas do bem não queriam ele por perto. E aí nesse momento ela fala: "Não, então eu te aceito também como você é e você pode voltar comigo", e enfim, volta pra ficar com as pessoas ali do acampamento dela. E ele volta com uma expressão tão de dó, de aquele cachorrinho sem dono, sabe? Que a gente vê. Tipo, eu não aguentei, meu Deus, a minha vontade era vir aqui, Ben, me dar um abraço. Foi muito triste, assim, a reação dele, a expressão. Esse ator também é sensacional, né? Tipo, É sensacional. Meu Deus. E um outro momento que foi o diálogo final dele lá, já no purgatório, já no finalzinho do episódio mesmo, né? Ele tem um diálogo também bem emocionante com o Loki ali, de definição de coisas, né? Do que tá acontecendo ali. E aí ele fala que eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. Que ele não vai entrar naquele lugar com o Loki. E assim, não é como se ele tivesse, sei lá, tendo boletos pra pagar, vou ali resolver umas coisas, fazer umas ligações. Ele precisa se resolver consigo mesmo. Então, assim, ele ainda está no purgatório dele. Ele ainda precisa se redimir de muitas coisas que ele fez. Porque, sim, ele fez muitas coisas ruins na vida, né? Em vida. E ele ainda não está preparado para entrar naquele lugar sagrado junto com todos os outros, né? Que já estão no momento de consagração ali. E isso foi muito, muito lindo, assim, tipo, de enxergar mais uma vez ele tentando se redimir dos pecados dele. Ah, muito lindo. Amor pelo Ben. Sim, sim. Eu só preciso fazer um acréscimo aqui, porque eu fui completamente enganada por esse personagem quando ele entrou. Porque ele chega lá, né? Ah, não, eu sou o Henry Gale de Minnesota e eu caí aqui com o balão e não sei o que lá. E aí ele fica preso, né? O Said tortura ele e eu desesperada assim, olha a cara desse coitado! É óbvio que ele é inocente! Tipo, como assim? Vocês têm coragem? Quando eu descobri que aquele cara tava mentindo, eu falei, eu não acredito que tá me manipulando desse jeito. Mas isso é bem, né? Em essência, manipulando todo mundo até o final, até de fato buscar sua redenção, né? E depois desse diálogo com o Loki, ele tem uma conversinha rápida com o Hurley, melhor dupla que a gente praticamente não viu. Mas que ele vira pro Hurley e fala, né, que, mano, você foi um grande número 1, né, um grande protetor da ilha. E aí o Hurley vira e fala, né, e você foi um excelente número 2 também. Ah, muito bom. Então, quer dizer, legal, sim, né, o Ben vai continuar a sua redenção, mas ele tá fazendo por merecer. E esses foram os nossos primeiros 4 personagens, jornadas analisadas aqui no canal. A gente vai analisar mais 4 personagens que vão vir no próximo vídeo. Quem será que são eles? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da jornada do Ben, do Sawyer, do Jack e do Loki.
E já deixem aí seus palpites pra quem que a gente vai falar, os outros 4 personagens que a gente vai falar no próximo vídeo. Isso aí, obrigada por acompanhar a gente, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.